Gente, tudo bem? Boa noite. Olá, mais uma vez, convido vocês para o Palanque Virtual Capitão Chico. Estou vendo, está começando e o assunto hoje é saúde pública. Vamos conversar com duas pessoas que têm um conteúdo extenso, vai ser bem complicado assim, porque é muita informação, mas a gente vai falar sobre SUS, a gente vai falar sobre política de idosos, a gente vai falar sobre políticas médicas para as mulheres, a gente vai falar de muito assunto bacana. Manda as perguntas, viu? Manda muitas perguntas. Tem o pessoal só anotando ali atrás. Agradecer o pessoal do Mossoró, o pessoal de Açu, o pessoal de Carraúba, Cardoso dos Dantas, o pessoal que está assistindo, todo mundo que está vendo aí, ó, que está curtindo, viu? Informando que eu vou estar também na cidade de vocês pessoalmente. Vou dar agora esse sprint final, agora eu vou para todas as regiões e eu espero encontrar vocês, viu? Sempre. Acessa também a TV Stilson 180 no YouTube, já tem vídeo novo lá, já tem um vídeo bem bacana feito com o Matheus, um vídeo bem interessante. Vamos lá, vamos chamar nossas convidadas, vamos conhecer nossas convidadas. Uma é enfermeira, uma já foi secretária de saúde, ela praticamente estava na Constituição. Aqui a Natânia, minha amiga. Tudo bom? Dá um alô pro pessoal. Sim, é um grande prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Com vocês. Ainda bem. Acreditem que eu aprendi não, né? Estou aprendendo todos os dias com ela, minhas outras amigas, com os amigos, com vocês, sobre saúde pública. E que aluna é bom demais. É, porque tem gente que diz, não, já sei de tudo, já sei demais, né? Não quero aprender, não quero nada. Vamos chamar agora a doutora Socorro. É outra? É, vamos pra cá. Olha aqui, doutora. Sabe o que é isso, quem? Minha uma amiga aqui é minha médica. Eu vou primeiro apresentar, né? Já apresentei a Natânia, a doutora Socorro Moraes. A Natânia, quando eu disse assim, que começou, acho que fundou, né, na Constituição, o Partido Saúde, o movimento Saúde Mais 10, é isso? O movimento Saúde Mais 10, eu participei, né? De todo esse movimento, a gente fala sobre isso. Ó, quero ver. Vá, pode continuar, vamos lá. Aqui só para o pessoal sair do estúdio, porque está atrapalhando aqui o som. Agora vamos começar. Bom, a Natânia participou do movimento de saúde na década de 80, a doutora Socorro também, não quero dizer que elas são bem mais velhas do que eu, claro, são muito mais conservadas do que eu, porque isso é a medicina aplicada, a medicina que ela aplica é fundadora até da medicina alternativa, né? O APIX, tudo isso. E a doutora Socorro, integrativa, não é isso? E a doutora Socorro com a minha nutróloga, que sempre estava buscando aí o melhor rendimento, melhor tudo. Agora eu quero saber o seguinte. Gente, eu quero saber o seguinte. Eu sempre pergunto, por que a gente tem uma Constituição que fala tanto de SUS, que fala tanto de saúde, que fala dos nossos deveres, que diz que é dever do Estado hoje a gente cumprir com a obrigação de prestar uma saúde universal para as pessoas, se o texto de lei é tão bonito, por quê? Vou começar com a Natânia, doutora. Começar com a Natânia. Por que, Natânia, que não se cumpre o mínimo da Constituição? Vamos resgatar um pouco, porque relembrando a história do modelo de Estado que hoje a gente tem. A gente, antes do SUS, a gente tinha um país com um modelo autoritário, né? E nós conquistamos a democracia, essa foi a luta do SUS surge, com também uma luta por um novo Estado, um Estado democrático e um Estado de direito, onde a população da sociedade pudesse estar decidindo e opinando, inclusive na elaboração das políticas públicas. Eu participei sim desse movimento dos anos 80, eu me formei em 79, não vale fazer cálculo de matemática aqui, mas eu me formei em 79, já era uma estudante bastante questionadora, né? Então, quando nos anos 80 nós lutamos por um novo modelo de país, um país mais justo, onde a sociedade pudesse decidir, opinar, e nesse contexto tem a 8ª conferência em 1986, que foi lá que se apresentou a proposta do SUS. Estava lá também a senhora? Nós estávamos. Eu tinha 3 anos. Steve, quem foi para a 8ª conferência jamais esquece. Por isso que as pessoas dizem assim, esse povo que defende o SUS, não tem como, porque nós construímos essa história. Nós conhecemos um sistema altamente excludente, perverso,
onde somente 30% dos cidadãos brasileiros tinham acesso aos serviços. Anterior ao SUS, isso, sim, né? Anterior ao SUS. Então, em 86, foi o primeiro movimento onde a sociedade, no processo de redemocratização, né, a gente sabe que em 79, com a lei da anistia, muitos dos exilados eram sanitaristas que defendiam o novo sistema de saúde. E quando nos anos 80 eles voltam para o Brasil, começa todo um movimento de redemocratização e a gente em 82 conquista esse processo fundamental da redemocratização e em 86 acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E lá se apresenta a proposta do SUS. Perfeita. Steve, é aquilo que a gente conversou. Uma proposta que traz a sociedade como centro do poder, ou seja, nós temos hoje, se você for considerar os conselhos de saúde, que são instituições deliberativas, nós temos, a partir de 88, com a criação do SUS e com o novo Estado brasileiro, nós reconquistamos a democracia representativa que tínhamos perdido, aí passamos a escolher os nossos representantes, graças a Deus, né? Vamos ter você aí, mas conquistamos um outro direito que poucos brasileiros sabem disso, e que é esse o direito que faz com que a gente decida os destinos dos nossos eleitos. Ou seja, nós temos um poder deliberativo, uma democracia deliberativa, que são espaços oferecidos à sociedade por dentro do Estado. Na saúde, hoje, a gente tem os conselhos de saúde, e eles são deliberativos. As decisões que ele tomar, o gestor tem até 30 dias para homologar. Não tem que discutir, até porque o gestor é o... Mas isso é letra de lei ou é realidade? Acontece? De fato, no papel... Porque você falou da conselho, das pessoas participando, tudo isso. Mas na prática, né, o que é que acontece? Na legislação, todos os municípios brasileiros têm um Conselho Municipal de Saúde, todos os estados têm, e o Ministério da Saúde tem o Conselho Nacional de Saúde, que na verdade não é só do Ministério. O Conselho Nacional tem representação de todos os conselhos, pessoal que está assistindo, olha bem, todos os conselhos, seja o Conselho Nacional, seja os conselhos estaduais, seja os conselhos municipais, os mais de 5.000, eles têm uma organização única, ou seja, 50% dos conselhos são formados, sabe por quem? Pelos usuários. Os outros 50%... É um modelo de governança que o Estado brasileiro fez, né, em relação às políticas públicas, e aí trazendo a brasa para mim, a sardinha da pessoa idosa, eu tive a honra de ser presidente do Conselho Nacional em Direitos da Pessoa Idosa, embora eu fosse representante governamental, e nós fomos eleitos, na maioria, pelos movimentos sociais, pelos conselhos, representando os conselhos dos estados, pelas instituições que têm representatividade no Conselho Nacional. E foi graças ao CNDI, Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, que a gente conseguiu, Natália, avançar. Foi graças exatamente a essa instância deliberativa que nós conseguimos avançar com o Ano Nacional de Valorização da Pessoa Idosa, capitão. Então, assim, e a realidade, por exemplo, do Conselho de Direitos da Pessoa Idosa nos municípios brasileiros, que foi uma grande luta nossa nesses 184 dias que ficamos como secretária nacional da Pessoa Idosa, era exatamente a gente ampliar a participação da sociedade civil. Nós estamos criando ali no município de Parnamirim uma escola para conselheiros, exatamente para a gente qualificar a sociedade civil para participar. O que eu sinto, Natânia, o que eu sinto, doutor Socorro, é que as pessoas estão muito distantes disso que vocês estão falando. Não tem conhecimento. Parece que isso que vocês estão falando, as pessoas estão ouvindo e dizer, existe isso, eu tenho participação. E é importante. Quer dizer que... Mas eu vou dizer uma coisa, Natânia, bem rapidinho, só para eu falar a linguagem da pessoa que está ouvindo. Como é que ela tem esse acesso? Como é que ela consegue chegar até esses conselheiros? Aí é a questão, porque só um detalhe, você que está ouvindo e que está assistindo, 50%, como eu disse, são dos usuários, pessoas comuns que usam o sistema de saúde. Aí os outros 50% é dividido em duas partes. 25% são os trabalhadores da saúde e reabilitação e os outros 25% é que são os gestores e prestadores. Então veja que a ordem é invertida da realidade. Quem mais tem poder no âmbito legal do nosso sistema de saúde, que é universal, seriam os cidadãos que estão usando o sistema, a população em geral. E não os gestores, nem os prestadores, os trabalhadores ficariam em segundo, numa hierarquia de poder em segundo plano, certo? Mas o que é que acontece? Quem é que sabe disso?
quem participa das reuniões do conselho, e olhe que esses conselhos, eles têm poder. Se eles não forem respeitados o que está, as resoluções do conselho, o Ministério Público, isso pode ser denunciado e o Ministério Público entra com ação, porque é legal. No entanto, o conhecimento do nosso país, Stevenson, esse é o problema. O conhecimento é poder. E eu fico muito feliz por você estar oportunizando exatamente a população brasileira esse conhecimento. Esse momento, agora esse momento, é muito detalhe. Né? Aí, olha, um país como o nosso, que é um dos países mais democráticos do mundo, e a gente tem tanta dificuldade de que nossas decisões sejam respeitadas. Por quê? O desconhecimento. Por que o baixo investimento na educação? Qual o interesse que se tem numa população que sabe das coisas? Veja bem a judicialização. O que é a judicialização? É a população começando a saber dos seus direitos. Vocês sabiam que esse ano que vem é ano de conferência de saúde, conferência nacional, as conferências estaduais e municipais. Conferência nacional. A cada 4 anos, pessoal, nós temos as conferências que decidem. Essas conferências, elas definem quais as prioridades para o plano dos 4 anos de gestão, seja nacional, seja gestões estaduais e municipais. Quem é que sabe? Quantos outdoor a gente viu aí? Agora a Copa, todo mundo sabe que de 4 em 4 anos acontece, não é isso? Então, assim, precisa aquilo que a gente conversou. Que é essencial para a gente, né? Publicizar, socializar a informação e envolver as pessoas nesse espaço de poder. Porque legalmente existe. Mas eu estou com a dúvida. Eu estou com a dúvida, acho que as pessoas devem ter essa mesma dúvida que eu tenho. Falta dinheiro, falta organização. O que é que está faltando para a nossa saúde funcionar? Me diga uma coisa, é uma legislação? É mudar o SUS? É mudar as pessoas? É mais dinheiro? É o que que falta? Boa pergunta. Primeiro, legislação, nós temos a Constituição mais avançada, considerada mais cidadã do mundo. Está lá, lindo e maravilhoso. 30 anos, né? Exatamente, 30 anos. O problema é que o artigo que cria o SUS, pasme, o artigo que cria o SUS, 198, tem um parágrafo que não definiu, diferente do que a gente propôs na 8ª conferência, não foi para a Constituição o texto que falava sobre financiamento. Stevenson, imagine uma família que tinha 6 filhos, vamos botar um número par, que tinha 8 filhos e você multiplique 3 vezes 8, 24. E você passa a ter 24 filhos agora com o mesmo orçamento dos 6 filhos. Você cresce e o orçamento continua o mesmo. O que aconteceu e você não tem garantia do orçamento, de um orçamento fixo. Mas não está em lei. Não, isso desde que o SUS, em 88, esse parágrafo único lá fica em aberto. Nós passamos a ser um componente da Seguridade Social, foi uma grande conquista, mas não se definiu o percentual. A gente queria 10%, ou queríamos que fosse 30% da Seguridade Social, e definia, são 3 áreas, pelo menos 30% ficava para a saúde, que era saúde, assistência social e previdência. Não passou isso e nem se definiu nada. Em 2000, se faz um projeto de lei, desculpa, uma emenda constitucional, que foi a famosa 29, a emenda constitucional 29, que se propõe 15% no mínimo dos municípios tirarem dos seus orçamentos para investir, os estados 12%, e a União não definiu o teto. A União ficou atualizando esse orçamento em cima do orçamento do ano anterior, 2000, atualizado no índice do PIB. Gente, isso é um absurdo, é um baixíssimo valor para a saúde. Um sistema universal, o Brasil é o único país no mundo que tem um sistema universal para mais de 100 milhões de brasileiros. Mas me diga uma coisa, essa intenção, me corrija se eu estiver errado. Muitas vezes, doutora Socorro, as coisas é feita, como são feitas no país, devido a muito escândalo de corrupção que também tem, mas parece que não quer que a coisa pública não funcione para que a privada ganhe espaço. Pronto. Se a gente for ver, Previdência hoje está falida, quem ganha espaço? Os próprios bancos estão causando a Previdência. Se a gente for ver, a saúde não presta para quem ganha espaço, os planos de saúde ganham espaço. Hoje a segurança não está funcionando, mas quem está ganhando espaço? Me diga uma coisa, eu não sei se é coincidência ou é incompetência. Coincidência ou incompetência, as coisas não funcionam e outra parte é remendada, outra parte toma conta como privada. Nada contra empresário, nada contra iniciativa privada, pelo contrário, eu acho até bacana. Agora que as pessoas que não têm acesso ao privado possam ter o mínimo que se... Existe uma opção, né? Por ser universal. E outra coisa, o privado, Stevenson, está lá na Constituição. Ele pode participar do SUS, mas em caráter complementar.
quando não tem, quando o público não tem. Então, ele pode participar através de uma chamada pública e ser prestador. O patrão é o público. E aqui é o que você diz. Aí, o que é que acontece? É verdadeiramente o interesse por trás dos bastidores de segurar o sistema único. Porque imagine o SUS, que teoricamente é perfeito, se ele tivesse, desde sua criação, o financiamento que nós queríamos garantido. Se tivéssemos a clareza, a socialização do conhecimento sobre como funciona, sobre o controle social, sobre as conferências. Eu vejo aí quando eu vou dar aula para meus alunos, a maioria, inclusive quando a gente vai preparar aluno para concurso, para essas coisas, todos já formados, eles, professor, e é isso? O SUS é isso, eu não tinha ideia. Porque qual a imagem que se passa do SUS? Corredores, cheio de marcas, sem remédio, só se passa aquilo que não funciona. Você tocou num assunto importante, a questão dos recursos humanos no sistema único, a fragilidade dos vínculos. Isso é outro problema, porque às vezes os recursos humanos, né, Natânia, a gente que participa do cenário, né, da saúde, a gente muda de gestor, muda tudo. Muda tudo, compromisso das pessoas. Em vez de ter uma carreira única. Então deixa eu só ver. Calma, peraí, que vocês. Um minuto, porque as duas é muito conhecimento em duas cabeças. Então deixa eu só organizar aqui um pensamento. Vamos lá. O que falta é vamos dizer, um teto, algum valor igual tem na segurança? Só lembrando que eu não terminei. Nós só vamos ter a regulamentação por lei do financiamento do SUS, imagine bem, até 2012, como é que eram os recursos da saúde. Os municípios, que são os mais penalizados, os municípios obrigatoriamente investem 15% da sua receita líquida e estão investindo muito mais, senão o serviço não funciona. Os estados, 12% da receita líquida. E a União, até 2012, não tinha teto, continuava. E mesmo quando foi publicada a lei, pessoal, em 2012, a lei 141 também não definiu teto para a União. Pasme, se manteve o mesmo texto da emenda constitucional. Gente, eu fiquei indignada. Foi no dia do meu aniversário que eu soube dessa notícia. Vamos simplificar isso para as pessoas. Não tem um teto, não tem um valor certo. É deixar dependendo de quê? O valor que vai ser destinado à saúde. Impositivas. E agora o orçamento impositivo, como a doutora Socorro colocou, o orçamento impositivo agora, a volta é um retrocesso. Você, para investir na saúde, tem que ser uma emenda parlamentar. Ou seja, acabou o fundo a fundo de você investir, de vir direto do Ministério, do Fundo Nacional para os fundos municipais, para se construir hospital, para se construir unidade, viu, Stevenson? Todos esses investimentos agora tem que ser emenda parlamentar. Além de que, só para encerrar sobre a lei, vocês vão ficar pasmos mais ainda, é que quando essa lei foi publicada, e foi uma indignação de alguns poucos, porque o povo estava só preocupado que não sei quem voltava do Canadá. Eu me lembro demais disso lá na época era o... Emanuela, é? Emanuela volta do Canadá. Não, era, sei lá, não sei quem volta Alguém volta do Canadá, não lembro disso aí. Na época do Twitter. Eu fiquei indignada, porque eu botei lá. Emenda Constitucional 29 é regulamentada por lei de forma vergonhosa. Achei que ia ter um tweetaço, Nada, uns 2 ou 3 alunos meus tuitaram. Porque a lei foi feita aqui em que período? Foi em 2012. Não, mas em que momento? Janeiro, dia 13 de Por que janeiro. as leis que é para lascar o povo é feita na surdina, escondida? É sempre assim. No carnaval, de madrugada. A lei que modificava, inclusive, os planos de saúde, que nós, enquanto secretário nacional, entramos nessa luta, né, porque rasgava em praça pública o Estatuto da Pessoa Idosa, permitindo aumentos exorbitantes depois dos 60 anos, mais do que o que a gente já tem, ia ser votado no dia 22 de novembro, às 2 horas da manhã. E nós ocupamos as galerias e um parlamentar aqui do Rio Grande do Norte, que era o relator, e nós entramos em rota de colisão com ele, teve que retirar da pauta. E foi retirado, a gente tem que pedir a Deus para não voltar, né? Mas foi porque fez o movimento, né? Senão teria passado. Não, aí assim, eu fui enquanto presidente, naquele momento eu não estava nem como executivo, estava como presidente do CNDI, né, auxiliado pelo pessoal da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, e mais algumas associações de pacientes renais, de pacientes portadores de doenças crônico-degenerativas. Bacana isso agora. Bacana só ter dito isso agora, porque, Natânia, me diga uma coisa, do investimento que tem, vamos dizer que é 110 bilhões, né, ano para a saúde, do orçamento, não é isso? Me diga uma coisa, esse investimento vai para onde? Porque a gente tem a pessoa que está sentindo aquela dor nas costelas,
O cabo que acordou tossindo muito, que eu tenho até que ir pro médico, eu tô com uma tosse. Né? O cabo que sentiu aquela dor nos quartos, aí tá doente, aí não procura. O quê? Ele só vai procurar quando tá? Quando está realmente já bastante. Então, Mas porque ele está tendo acesso. Agora, deixa só que eu não fechei o financiamento, só para ainda tem lembrar financiamento ainda? que a lei só foi, veja bem, quando a lei foi regulamentada, foi no mesmo modo, sem teto mínimo da União. Aí a emenda constitucional 86 de 2016, 2015, é que vai definir o percentual da União. Aí sabe quanto? Na época, quando foi a emenda constitucional 86, definiu que seria 15% e todo mundo vibrou. 15% da receita bruta, maravilha, né? 15% da receita líquida, depois que tira todo o filé, se brincar é menor do que o índice do produto interno bruto. Então, se conseguiu, quer dizer, de uma certa forma, isso escalonado, só ia ser em 2020 os 15%. Aí essa outra emenda que aconteceu depois, que tem a reforma fiscal e tudo, antecipou para 2017, mas que na prática o que a gente sabe é que nem esses 15% da receita líquida está só no papel. O que a gente sabe é que na prática não está sendo investido isso na saúde. Então, além do investimento, além da falta de recursos para a saúde que tem, existe também esse outro aspecto que você levantou. Mas está na Constituição, que tem que ser no atendimento básico, tem que ser na prevenção. Aí exatamente, o artigo 198, muito bem. O artigo 198 que cria o SUS, ó, aluno aí aplicado. O artigo 198 que cria o SUS vai ter no seu segundo parágrafo, o primeiro parágrafo vai dizer quais são as diretrizes. Então, descentralização com comando único em cada esfera do governo. E o segundo parágrafo, atenção integral com prioridade para as ações preventivas, sem prejuízo das assistenciais. Significa dizer o quê? Que o SUS é organizado em 3 níveis de serviços, para vocês que estão ouvindo. Serviços, de uma forma geral, do Sistema de Saúde brasileiro, ele tem 3 níveis de densidade tecnológica, 3 hierarquias organizacionais. Atenção básica, que é onde estão todas as ações que não são especializadas, é onde está 80% do pessoal dos procedimentos. É lá que se define o território, é lá que a equipe de saúde da família deveria ter uma cobertura de 100%. Steve, são os municípios que têm cobertura de 100% de saúde da família, lá na atenção básica, com todos os profissionais generalistas, os índices, os indicadores de saúde são outros. Agora, o que é que acontece? São os profissionais que ganham menos, é quem atua na atenção básica. É onde se aplica menos investimento, ou seja, uma inversão na prática do que está no papel. Mas a demanda é maior lá. As pessoas procuram... 80% dos procedimentos é na atenção básica. A média e alta complexidade deveria ser só para referenciar, a não ser urgência, que é uma porta aberta. Mas a média e alta complexidade é aquela dor que o seu Antônio sentiu, que poderia ter sido evitada lá na atenção básica com ações de promoção da saúde, de proteção da saúde, mas ele já sentiu a dor, porque o desequilíbrio começa, a maioria das doenças, o desequilíbrio é psicoemocional, é o estresse, a ansiedade e a preocupação. Aí eu não trato, aí vem para o funcional, aí vem os sintomas. Eu só vou para a unidade da doença, porque nós não temos unidade da saúde, nós temos unidade da doença. Eu só procuro a unidade quando eu estou doente. Aí quando eu procuro a unidade, o que é que acontece? Às vezes eu não tenho acesso, não tenho consulta. A equipe, não, você não é cadastrado. Porque na atenção básica tem um território. Eu acho que o maior problema da saúde, permita-me, eu vou me contrapor a você. Além da questão do financiamento, é um problema sim, mas a gente sabe que tem dinheiro. Agora, o problema também da saúde, Natânia, é o descompromisso, inclusive dos profissionais, dos trabalhadores da saúde. Eu vivo isso porque eu trabalho na ponta e eu vejo o descompromisso, eu não vou muito longe, de alguns profissionais médicos mesmo, entendeu? Que não tem compromisso nenhum com a população. Que a pessoa chega e fica, sabe, eu vi muito isso na obstetrícia, eu trabalhei 20 anos como plantonista. Então, assim, a gente sabe que a questão da mortalidade materna, apesar do pacto, por 10 anos para a redução da mortalidade materna, a mulher morre
quando ela passa pela terceira maternidade e é encaminhada, e ela vai, fica naquilo, morre muitas vezes a mãe, morre a criança, e muitas vezes é o profissional que está lá na ponta que não faz. Eu vou mais além. Que não faz. Então não é recurso, muitas vezes, Mas é O compromisso. servidor, só um minutinho. É Servidor, compromisso. primeiro, não tem carreira no SUS, tá, pessoal? Sim, mas isso não justifica Peraí, esse doutor, compromisso. Boa, tô gostando. Isso não justifica esse Tá, compromisso. mas Calma. é o que eu coloco muito para a gestão. Eu, quando fui secretária de saúde, eu digo que o município de Natal, as unidades, eu ia visitar. Os servidores, eu fiz o censo, quem se lembra do censo médico? Eu demiti mais de 100 médicos. Agora, tem que ter coragem de separar o joio do trigo. Eu não admito que se diga que o problema da saúde pública é do servidor, porque eu sou servidora pública desde 86. Não estou dizendo que é só Deixa eu isso. terminar. Mas também é um dos problemas. Você mas sabe que é. eu sei, mas peraí. Não vamos aqui botar tapar o sol com a peteira. Vamos primeiro. A gente tem que ter propostas. Não, O que é que eu acho que a gente eu tem que- cobro, peraí. Por isso que eu tô no meio cobro, eu cobro. Eu acho que a gente não vai discutir nada de Não. envelhecimento. Vamos. Eu vim pra cá pra isso, Calma, entendeu? calma. Acho que a pauta vai ser só o SUS. Não. Vamos só encerrar aqui com a Natália. Eu só quero Como dizer o sempre, seguinte, envelhecimento a não tem gente- lugar em lugar nenhum. Vai ter. A gente na gestão, a gente tem que primeiro se discutir realmente para que o SUS seja um patrão. Porque com essa situação que existe hoje, sem carreira, sem plano de cargos, carreira e salário, os servidores da gestão pública, a maioria deles mudou de gestor, são tudo cargos. A saúde Isso da é família, câncer da- aí, do serviço aí público mudou o brasileiro. gestor, não é, doutor? Muda tudo. Mudou o setor, muda tudo. Então, não existe, o SUS não é considerado como um patrão. Eu me lembro, digo aqui sem medo nenhum, vocês sabem, quem me conhece sabe, que teve um hospital aqui em Natal que fechou, e era prestador. Porque eu fui lá e identifiquei um absurdo de respeito aos servidores, aos usuários do SUS. Então, isso é gestão. Se você assume, agora, se o gestor assume e sabe do seu papel, então o servidor tem que cumprir. Eu concordo com a doutora Socorro. Eu chegava nas unidades, chegamos a um ponto comum. a gente chegava nas unidades, doutora Socorro, o servidor trabalhando de qualquer jeito, parecia que era todos arrumados. Mas aí, Natália... Aí, olha, chegando na hora que queria, eu demiti mais de 100 médicos. Mas Porque aí eu o que fiz- falta a fiscalização. Aí é o que eu estou dizendo, É uma tem que forma de separar. gestão. E outra... E não é só médico, Todos Isso, são os trabalhadores em Não, si. agora tem que Isso. separar o joio do trigo. Calma, em toda profissão, Deixa eu gente. Em todo canto, Em todo canto tem que mas separar. esse é um gargalo também. Isso, agora vamos passar para o doutor. Agora só lembrando, guardou suas ideias, que lá no final a gente vai discutir justamente sobre soluções, sobre alternativas, sobre o que na verdade pode ser feito, porque muitas vezes, doutor Socorro, a gente fala e não apresenta nenhum tipo de solução, de nenhuma solução. Diferente do que a senhora disse, a senhora vai falar agora da política do idoso, da política da mulher. A gente está falando de saúde abrangente. Se a gente for falar da criança, da pessoa, da mortalidade infantil que cresceu, do adolescente, das pessoas que estão sem assistência nenhuma nas periferias, a gente tem muita... A saúde é extenso demais. É por isso que eu chamei duas pessoas que têm muito conhecimento, mas, gente, ninguém está aqui discutindo, são ideias, entendeu? E o bom de discutir é porque justamente a gente chega num ponto de equilíbrio, como chegou agora. E eles vão passar as perguntas para a gente. E eu vou dizer, sabe o que, doutora, agora? Para a senhora começar? Tem que colocar a fiscalização na mão das pessoas. Tem que colocar a fiscalização na mão dos clientes. Não, vou fazer melhor. Eu vou dar ideia melhor. Hoje tem aplicativo para tudo. Tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook. Você pega um aplicativo para a pessoa estar direto, sabe com o quê? Tem a corregedoria médica. Tem conselho de médico, o cara foi mal atendido, o cara cometeu erro, o enfermeiro que tratou mal, o funcionário lá que está no olho nem com a cara da pessoa. Conselho, né? Então, a verdade é a seguinte, tem que criar mecanismos de fiscalização eficiente e direto. Então, gente, agora a doutora Socorro, a Natânia, agora vamos ouvir a doutora Socorro, porque o gostei, eita, pausou ali, ó, baixa quantidade de conexão, é porque tá... Gente... Daqui a pouco a gente volta para o Natália, daqui a pouco a gente volta, agora vai com a doutora Socorro. Depois a gente vai falar sobre quantos hospitais tem no Rio Grande do Norte, o atendimento do SUS, privado, tudo isso. Mas, doutora Socorro, a senhora... Eu chamei a senhora aqui, Natália, chamei a doutora Socorro porque ela fez um trabalho bacana sobre o envelhecimento. Ela tem um trabalho, ela tem uma história. Eu tenho 40 anos, 41, daqui a pouco eu vou ter 60, 70. E na verdade, que isso aqui que a senhora trouxe, isso aqui, ó, isso aqui, o Estatuto do Idoso, eu acho, sabe o quê? Tem muita coisa que está na Constituição também, como
Alimentos. Eu passei muito tempo dando palestra para juntar comida para dar para os abrigos idosos. Sabe por quê? Porque o filho e a filha pegam o idoso e joga lá sem nenhum tipo de condições para um ser humano que tenha boa compaixão de cuidar daqueles idosos. Então a senhora fala aí porque uma irresponsabilidade deveria ser preso um cara que faz isso, abandono de incapaz. A questão das pessoas idosas é que elas, assim, que devia, a matriz é a família, então elas são esquecidas e abandonadas pelas famílias e esquecidas também pelas políticas públicas. Nós fomos a primeira secretaria nacional da pessoa idosa e, pasmem meus senhores, essa secretaria foi criada somente em agosto de 2017, depois de uma luta enorme dos movimentos sociais, em especial dos conselhos de direitos da pessoa idosa do Brasil inteiro. Então se criou essa secretaria e nós fomos nomeadas no dia 2, nós assumimos no dia 2 de outubro, instalamos a secretaria e não tinha recurso. O dinheiro que tinha era alguma coisa no Fundo Nacional da Pessoa Idosa, a secretaria não tinha orçamento, eu não tinha equipe, eu dormi meta e acordei secretária nacional da Pessoa Idosa. E aí nós fomos correr em busca de destinação de receita pela sociedade civil, pelas empresas, e foi assim que a gente conseguiu alocar cerca de 90 milhões no Fundo Nacional da Pessoa Idosa. Mas, infelizmente, o fundo foi contingenciado pela PEC dos gastos públicos. O teto dos gastos públicos, isso, foi isso? Que congelou tudo por 20 anos, não é isso? Isso. Então, o fundo foi contingenciado e o que ficou disponível foi pouco mais de 8 milhões. E, assim, os movimentos... O Brasil todo? 8 milhões para políticas públicas... para fazer a política do envelhecimento, que entra na pauta das políticas públicas, de fato, como o governo reconhecendo que o governo só olhou, como todos os países do mundo, só se olha para a questão do envelhecimento quando o governo descobre a conta da Previdência. Aí que vai ter atenção com as pessoas idosas, porque quando custa caro, né? Isso, hoje a gente tem quem quase... sofre mais, hein, doutora Socorro, com envelhecimento? Sobre o homem ou sobre a mulher? Ou são os dois? O processo do envelhecimento, as mulheres vivem mais. Eu costumo dizer que o mundo das pessoas idosas é cada vez mais um mundo de mulheres. São quase 57% das pessoas 60 mais. Hoje a gente tem uma população em torno de 30,2 milhões de pessoas com mais de 60 anos, onde desse universo 57% são mulheres. Elas vivem mais, mas elas adoecem mais, elas demandam mais serviços de reabilitação. E aí, capitão, eu criei, inclusive, dentro do governo federal, um protagonismo em relação ao olhar para a mulher 50 mais, porque a maioria das políticas públicas existentes, tanto no governo federal quanto nos demais entes, eles contemplam apenas mulheres na idade reprodutiva, ou seja, de 14 a 49 anos. Então, eu costumo dizer que mulher, quando completa 50 anos, ela desaparece do escopo das políticas públicas e parece que a gente até perde o gênero. Você não é mulher, não é homem, não é trans, enfim. Você desaparece, só reaparece novamente aos 60 anos, quando você entra a fazer parte da população idosa, das pessoas idosas. Então, assim, essa questão do envelhecimento é terrível, porque você vê, até o estatuto é do idoso, embora o mundo das pessoas idosas seja cada vez mais um mundo de mulheres. Então, assim, a invisibilidade do feminino é, inclusive, observada na letra dura da lei, embora esse seja a maior toga de direitos da pessoa idosa que a gente tem no Brasil, que é exatamente o Estatuto da Pessoa Idosa, que a gente está conseguindo transformar, porque o Estatuto da Pessoa Idosa já precisa ser revisitado. Mas, assim, o problema muito sério do envelhecimento, primeiro, é a negação do envelhecimento. O Brasil, algumas autoridades negam esse processo, a própria sociedade civil nega, faz de conta, as pessoas fazem de conta que não estão envelhecendo. E foi muito importante eu estar nesse lugar, porque eu revisitei, inclusive, o meu processo de envelhecimento, a minha negação do envelhecimento. Hoje eu sou uma mulher com 55 anos, já eu sou uma 60 mais, eu estou naquela fase que não sou nem pessoa idosa e nem sou mulher, estou nessa transição, e a gente criou esse grupo de trabalho, capitão, e aí eu peço seu apoio, para a gente dar visibilidade às mulheres 50 mais. Mas eu fiquei, acho que as pessoas que estão assistindo também ficou meio curioso, viu, todo mundo aqui que está vendo, quando ela disse, como as pessoas idosas são esquecidas no Brasil.
Pô, a senhora falou agora. É verdade. Na verdade, quando eu disse que eu faço aquelas, dava palestra, arrecadava roupa, arrecadava alimentos para levar lá para os abrigos, como eu levei para vários, e o que eu vi era isso mesmo. Ah, depois que perdeu. E outra, a pessoa tem até uma pensão, tem até lá um rendimento. O benefício de prestação Tem, continuada. isso, tem o benefício. 30% vai para a família e 70% para a pessoa Está idosa. vendo como a gente está encaixando com outro assunto, que vai ser tema de outra live, que seria a Previdência, Isso. que seria justamente isso que está acontecendo. O que acontece? A população está envelhecendo mais, a mortalidade voltou, viu? Quer dizer, a gente está com um número menor de nascentes, de gente que nasce e vai chegar a uma atividade, o desemprego está grande, e lá no topo está uma cadeia grande de pessoas idosas, que normalmente está sofrendo justamente isso que a senhora falou. Ah, esquecido. E o sistema não está preparado Isso, para necessidades, Então é o que eu queria ouvir, porque justamente, como é que a gente consegue equilibrar? Porque ler é muito bonito, isso aqui é perfeito. Nós estamos trocando, na verdade, eu digo que a gente está trocando esse carro do envelhecimento, a gente está trocando o pneu com esse carro a 200 por hora. Então, assim, o Brasil está envelhecendo, o que a Europa levou 150 anos para envelhecer, o Brasil está fazendo em 25 anos. Num cenário de pobreza crescente, num cenário de violência contra a pessoa idosa, que é cometida por quem devia protegê-la, que muitas vezes são os familiares. Não é que na maioria das vezes, mais de 80% das vezes, são os familiares que cometem violência de toda ordem. Não é só a violência física, mas principalmente a violência patrimonial. Né? Com Isso que eu disse, né? Na questão de fazer empréstimos, sustentar uma família toda, tudo aquilo. E a gente está falando de médico, de medicina, de saúde, aí está entrando em área de segurança, está entrando em área de família. Porque saúde é tudo isso. É tudo isso. Saúde no conceito, né, completo, bem-estar. Mas é interessante porque não dá para enxergar ele separado de outras coisas. Não dá para enxergar, porque se a gente for ver hoje, Natânia, doutora Socorro, que a maior quantidade que entope os hospitais hoje, da rede pública, do SUS, de particular, é acidente de moto, quebra de perna, São quebra causas externas. E responsabilidade sobre violência. Aí você cai, ocupa uma ambulância que vai para o Valfredo, que vai lá para o hospital, que fica com a maca parada porque não tem o equipamento. Aí que eu perguntei naquela hora para ela, eu disse, falta o quê? Aí ficou aquela discussão, falta gestão, falta fiscalização? Falta tudo. Falta tudo, mas o problema é o seguinte, doutora Socorro... Mas eu acredito no futuro, eu sou otimista. Tem que ser otimista. Mas tem que ser otimista. Eu queria só que mostrassem as coisas boas também, né? Porque parece que há um interesse por trás realmente de que para poder acabar com o SUS tem que mudar a Constituição. Então, se eu não consigo dessa forma, o que é que eu faço? Eu fico segurando os avanços que legalmente estão instituídos, mas se a população não souber, esses avanços não acontecem. E aí, por trás disso, o que é que faz? Fica mostrando aquilo que não funciona. Para quê? Para que a população diga que o SUS não funciona. O SUS não presta, o que é público não presta. Aí acontece o que você diz. Aí eu pego, ao invés de eu cobrar o papel que de direito é do cidadão e de obrigação é do Estado, eu transfiro essa responsabilidade para o privado. Ou seja, eu terceirizo. Aí vem a grande crítica que a gente faz, porque se torna mais caro. Você, na hora que você terceiriza esse serviço, se torna mais caro, mas vai parecer para as pessoas que é eficiente, porque é uma outra legislação. O que foi, e o que foi que ela disse justamente que teve um problema quando foi lá votar na questão dos planos de saúde. Os planos de saúde. Porque se for fazer um plano de saúde hoje, e outra, viu? Eu vou dizer isso porque foi real. Nós protagonizamos uma situação muito real. delicada no governo federal. Eu tive no hospital agora, plano de saúde caríssimo, Bradesco, e não dava exame. Não, esse exame não cobre, esse exame não cobre, particular, esse exame é por fora, esse aqui. Você vai na época. Saúde realmente é um produto muito caro, né? Mas isso não justifica. E ainda está falando do público, passou para o privado, que também não funciona. Não, em relação, por exemplo, à lei dos planos de saúde, né, que assim quebrava, rasgava o artigo 18 do Código, do Estatuto da Pessoa Idosa, e permitia aumentos exorbitantes para a população 60 mais, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, ele na terça-feira ele deu uma entrevista dizendo que era a favor da lei dos planos de saúde. E aí, na quarta-feira, a Folha me entrevistou e aí eu, como grande defensora e construtora do sistema de saúde, eu disse, eu sou terminal. O RM viveu um colapso capitão,
legal, então quer dizer que como senador você não pode fazer nada, como se as emenda parlamentar 50% é para a saúde? E não funciona, aí você me diz, primeira coisa, vamos botar um... Assinatura suficiente. O PIB do Brasil está em 3 trilhões, é isso? 3 trilhões, alguma coisa? Aí aumentar. A gestão é terrível. Aí vamos para a gestão. Aí, eu depois vamos conversar sobre o FIB. Quem sabe você não deve isso, a gente vai falar sobre o FIB. Mas a questão da gestão que foi dita aqui, mas o funcionário lá não produz como em qualquer outro lugar. O problema hoje é que as pessoas parecem que, dependente do serviço público, ela tem vergonha. Isso, ela tem medo, É bico. ela tem medo. E eu estou falando do cliente. Sim, que paga o imposto. Aí chega lá, parece que é por favor, me atenda aqui, por favor. Ou senão, quando é o direito, ela está financiando. Gente, eu não estou criticando o profissional, eu não estou situando o profissional, não. Eu estou dizendo o seguinte, eu acho que se você é servidor público, é para servir as pessoas. É para servir as pessoas. O grande problema é que as pessoas servem a si mesmas. Servem a si mesmas. Eu disse aqui agora. Quando é para votar algo que beneficia alguém, é rápido a votação, é instantânea. Tem coisas que estão paradas lá, enterradas, quanto tempo? A PL 2834, que é de 2015, um projeto de lei de autoria do senador Paulo Paim, saiu inclusive do Senado, né, desde 2015. Ela trata de quê? Ela iguala o Fundo Nacional da Pessoa Idosa ao fundo da Pessoa Idosa, seja ele nacional, distrital, municipal ou estadual, a mesma condição do Fundo da Criança e Adolescente, ou seja, dá, né, às pessoas físicas, no momento da declaração do imposto de renda, destinar até 3% do imposto devido para um desses fundos. Então, e aconteceu o quê com esse projeto de lei? Quando eu cheguei, esse projeto estava engavetado. Nós tiramos, levamos para a Comissão de Orçamento e Finanças, falamos com um determinado parlamentar aqui do Rio Grande do Norte. Então, desde o dia 1º de setembro, que esse projeto de lei dorme lá na Comissão de Orçamento e Finanças. O deputado daqui do Rio Grande do Norte sentou em cima e não fez absolutamente nada. Então, assim, foi uma grande luta nossa, porque era uma luta dos movimentos sociais, era uma luta dos conselhos, porque sem financiamento, como a doutora Natânia colocou aqui, não há política pública. Nós não temos como fazer a Política Nacional do Envelhecimento se nós não tivermos financiamento. Não tem política nenhuma. Então, se não tem recurso... Nem de criança, nem de mulher. Destinação de recursos do governo federal. E ainda por cima, um projeto de lei dessa importância, dessa envergadura, ele fica para uma comissão de orçamento e finanças e está lá, porque de lá é alternativa. Então o que eu já percebi é o que falta é legislação para o teto. Uma que pelo menos bote uma contribuição justa dentro do PIB. Exatamente. Voltado para o orçamento da União, que não tem o teto que existe hoje, é em cima de uma receita líquida. E depois que um tiquinho. E depois que isso que vai ser feito, que é lei por lei, que é uma legislação. Depois disso, que esse valor seja colocado justamente maior... Sobre a fiscalização também. E maior capacidade... Mais investimento na atenção básica. Na atenção básica. Imagine se você investe na atenção básica. E não podemos fugir, minha gente, da questão de recursos humanos, realmente, Stevenson. Aí volta para uma carreira, mas peraí, veja bem. Tem que se moralizar e cobrar. Porque o que existe hoje é um verdadeiro leilão no SUS, na forma geral do Brasil. Cada estado é um valor que se paga, é ridículo. Daí o concurso agora recente para Mirim. Olha o valor que se paga no profissional. Gente, aí, quer dizer, eu digo muito para meus alunos, não façam concurso, porque também se você fizesse, depois que entrar e reclamar, meu filho, o usuário não tem culpa não. Agora tem que se defender uma carreira única no SUS, porque aí você vai cobrar, e pode ser feito, pode. Eu vim de uma instituição federal, ex-fundação CESP, e hoje Fundação Nacional de Saúde, hoje eu estou na universidade, mas eu era do Ministério da Saúde, e nós tínhamos um salário, nós éramos muito cobrados, mas nós tínhamos uma carreira, nós tínhamos condições de trabalho. Então, o que eu defendo para o Sistema Único de Saúde é uma carreira única no SUS, onde se tenha autoestima, onde o SUS seja uma grife. Isso não é regulamentado, né? Não a questão da carreira não é regulamentada? Stevenson, seria hoje uma você lei... chega no município e se paga com tanto um médico. Aí, como o médico é a categoria que é regulada, que você não tem toda a esquina na universidade formando de qualquer jeito,
Então, é lógico que aquele profissional é disputado. Mas isso é uma inversão também de valores quando a gente considera que o modelo deixou de ser médico assistencial, passou a ser um modelo da atenção integral, né? Mas é o que acontece, como o médico é importante, as pessoas ainda estão na cultura da doença, o que acontece? Cada município aí não paga mais para o médico ir, aí o médico não consegue ficar estabilizado. Mesmo o programa que foi implantado aí, que eu sabia que não ia resolver, por quê? Porque é algo que não vai mexer na base. Não adianta você estar trabalhando com os efeitos sem ir nas causas. Então, definindo sua carreira, eu quero sua defesa nesse sentido. Se define uma carreira para que o servidor que faça concurso para o sistema de saúde faça sabendo que vai ter uma carreira, mas vai ter suas obrigações também. O desempenho que a gente já conversou, que você tem umas ideias maravilhosas, para que você, não só o usuário possa avaliar o serviço em tempo real, chegou lá e coloca no sistema um aplicativo, como também o trabalhador vai ser avaliado pelo seu desempenho. É muito injusto aquilo que eu digo, o gestor tem que estar separando quem é o trabalhador que se dedica, que trabalha, que com qualidade, que se esforça e tudo, ele deverá ter até pelo reconhecimento e mérito, né? Mas me diga uma coisa, ela falando agora, eu tenho outra ideia. É interessante, o que você falou agora, Natália, a ideia surgiu agora, viu? Deu aqui um insight. Você tem umas ideias aí. Me diga uma coisa, o aluno de faculdade privada ou de particular, eu vou para o FRM, para a medicina no FRM, quem paga aquele estudo? O governo. O governo. Mas ele devolve, a maioria das vezes, para as pessoas o conhecimento? Não, é uma coisa que a gente sempre defendeu também, é que houvesse uma obrigatoriedade, você não vai trabalhar de graça, mas que quando terminasse, por exemplo, a universidade, você tivesse um período para você estar prestando serviço ao sistema público, porque a maioria dos profissionais... de retribuição, né? A maioria dos profissionais que terminam vão para o setor privado. Quer dizer, mas é o que acontece? É o que acontece hoje na residência? Não, aí agora com o programa Magnético tem um projeto e um desses é a ampliação da residência. Mas a gente não, eu, pelo menos a minha perspectiva é que a residência ainda é limitada. Ainda é um número de vaga limitado. Deveria ser para todos. Se formou, e não é só médico não. Todos os profissionais de saúde terminaram, tem um período para dar... Não, eu falei médico, mas... Até porque eu não quis direcionar. Porque a gente só bate no pobre do médico, mas, gente, não estou nada contra o médico, mas é enfermeira, é dentista, é fisioterapeuta, é o assistente. Os trabalhadores da saúde. Agora, a Natânia, eu quero ouvir a doutora Socorro. Pronto, a Natânia falou que fecha, cria o piso, carreira. Eu já peguei as ideias, tudinho. Eu já peguei as ideias para eu entendi. Dá condição e cobra. É isso, dá com a mão e cobra com a outra. Você valoriza, mas também exige um serviço de qualidade pública. Porque é impressionante que no país não existe nada que não funcione público. Pois é. Além da propaganda, propaganda pública é excepcional. A gente tem o segundo melhor sistema de transplante no mundo. É bom. A gente tem o sistema de imunização, apesar dessa queda aí é que a gente sabe da cobertura vacinal, mas a gente ainda tem o segundo melhor sistema de imunização do mundo. A gente tem hoje no Brasil um programa de AIDS, que é o melhor do mundo. Tudo público, entendeu? Alta complexidade. E isso é SUS. Você vá para qualquer outro país e não pague o seguro de saúde para ver se você tiver. Aqui, o único elogio que eu recebi por escrito, a coisa mais linda, pena que foi italiana, eu tive que mandar traduzir. Foi de uma italiana aqui, quando no carnaval eu secretária, o Samuel sofreu um acidente lá, passou mal lá em Pirangi, e eu estava visitando os hospitais, que eu como secretária ia ver se a escala médica, o pessoal. E eu cheguei no carnaval, não me lembro demais, ela chegando e querendo pagar o SAMU. O SAMU levando. Porque a prática, o seguro é pago, né, quando viaja. E depois ela mandou um elogio, porque ela me viu, ela ficou hospitalizada e viu na televisão o pessoal criticando, porque não tinha médico, eu dando... Aí ela ficou indignada, porque achou a delegada. Ela, a delegada. Aí pediu o telefone e resultado, depois mandou um e-mail para mim. Então, nós aqui, Stevenson, não só o nosso sistema tem obrigação de acolher a todos os brasileiros, como também os estrangeiros, né? Diferentemente dos outros países. Valendo, a bateria está fraca. Gente, doutora Socorro, agora a sua parte, no caso de... eu já entendi também que tem um PL lá, um planejamento de lei para equiparar a quantidade, valores, e para igualar idoso com adolescente, tudo isso.
tem mais ideias. Porque, na verdade, eu gosto de ideias, por quê? Porque a gente, se precisar, tem que estar no papel para estar tudo pronto. Eu acho que assim, uma das coisas do que pese todas as críticas ao governo de 2008, mas uma das coisas que se criou nesse governo, como política de enfrentamento e de combate à pobreza, foi exatamente se olhar para os vulneráveis. Por exemplo, o benefício de prestação continuada, o BPC, que hoje responde por pelo menos a sobrevivência de 58% das pessoas 60 mais. E 65 mais, né, que muitas famílias brasileiras vivem única e exclusivamente do benefício de prestação continuada. Então, assim, nós precisamos mesmo ampliar toda essa rede de proteção, né? O Brasil é diferente você envelhecer com mais anos de estudo, morando em Tirol, de quem mora em Felipe Camarão. O processo de envelhecimento é completamente diferente. Então, assim, nós precisamos, capitão, você enquanto homem público, quando lá estiver no Senado Federal, olhar para os vulneráveis, né, para as pessoas que estão fora, né, desse contexto, que estão abandonadas e esquecidas nas instituições de longa permanência, que apesar desse nome bonito, instituição de longa permanência, continua sendo abrigos, né, das pessoas idosas. Aqui nós temos, eu quero aqui enaltecer, inclusive, o trabalho, né, do Jubim Barreto, que há 70 anos cuida dessa população idosa, né, do Rio Grande do Norte. Nós temos já hoje em torno de 450 mil pessoas norte-riograndenses com mais de 60 anos. 85% dessa população reside nas cidades. Então, assim, nós precisamos também pensar em planos de mobilidade e acessibilidade. O Brasil está sendo cobrado pela ONU para até 2020 apresentar o seu Plano Nacional de Mobilidade e Acessibilidade, considerando que as pessoas idosas, 85%, vai viver nas cidades. E vão viver como? Enclausuradas nas suas casas. E aí, quando a gente fala em acessibilidade e mobilidade, tem que quebrar o paradigma da cadeira de roda. É acessibilidade na perspectiva do acesso universal à cidade, sobre todos os aspectos, e perpassa políticas de segurança pública, transporte urbano, no contexto da cidadania, tudo, transporte, né? tudo. Mas me diga uma coisa, e essas pessoas que estão mandando alô lá do interior também não tem esse mesmo direito, não? Quer dizer que é tudo só na capital? Não, não. eu estou perguntando porque tem gente, olha só, Cris Araújo... pelo menos 25% está na região, está aqui no Rio Grande do Norte, na maioria do Brasil, 85% estão nas cidades. Mas aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste, em torno de 25% Natal, né? Estão na região, na área rural, né, que é uma população muito esquecida. Agora, de pessoas idosas. as pessoas não sabem também, eu vou pedir para a senhora falar bem rapidinho, que ela é ginecologista, trata das mulheres, cuida das mulheres, e as mulheres, maior parcela da população, tem que ter mais cuidado com elas. Eu sou um protetor das mulheres, claro, da minha. Da transição menopáusica, né, que é aquela fase. É interessante falar disso, porque pode ter gente que está assistindo. Sim, essa inclusive foi o meu objeto de estudo no meu mestrado e doutorado. E eu aprendi muito, porque eu vi que tudo que eu sabia como médica não dava conta sequer de cuidar do meu envelhecimento. E aí eu fui estudar a transição menopáusica e observei a ausência completa de políticas pensando nessa população. E os estudos hoje mostram... O SUS repõe hormônio? O SUS repõe hormônio para as mulheres? Aquela reposição hormonal? Não, assim, não. Olha, pra você ter uma ideia, muitos municípios brasileiros, inclusive a cidade que eu escolhi, que eu adotei como minha segunda terra natal, que é o município de Parnamirim, hoje praticamente você não tem ginecologistas nas unidades de referência do sistema da atenção básica. Então, essas mulheres, elas ficam perambulando em busca de assistência. Um, pela deficiência mesmo de pessoal. E segundo, pela desarrumação do sistema. Então, volta para que a Natânia falou. O gargalo do recurso humano. A questão não é o atendimento lá, o pronto, o básico, o que dá de início, aí a pessoa sente aquele incômodo, está lá fazendo... Só sabe o que é a menopausa quem vive, a mulher, né? Calores, insônia, depressão, ausência de quase tudo, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não compreendem isso e a mulher fica perambulando nas clínicas, vai para o psiquiatra porque não está dormindo, vai para o clínico porque está com taquicardia, com os calorões, à noite não dorme, não tem desejo sexual, o marido vai embora, arruma uma mais nova. Então, assim, os filhos também estão saindo para cuidar de sua vida. Então, é uma transição muito difícil. E nós, mulheres, e aí eu criei esse grupo de trabalho no governo federal, o GT 50+, exatamente para a gente olhar essas mulheres que estão na transição menopáusica, que estão com 50 anos, para que elas cheguem aos 60, minimamente com condições de enfrentar o envelhecimento
de uma forma melhor. E aquelas que chegam, né, doutor Socorro, porque eu, pelo menos, eu digo assim, a gente também tem um problema seríssimo, que é o câncer de colo, útero, e mama, em né? mulheres jovens, inclusive. Né? E é um câncer que é não tem 100% acesso. prevenível, né? Pois é, que não tem acesso. Quer dizer, hoje a gente tem a vacina, mas o que é que está acontecendo? As mulheres, quando faz o citopatológico e tudo, demoram a receber o resultado. E às vezes, quando acontece, já está num estado invasivo. Eu, muito jovem, tive o início de um câncer de colo de útero e sei exatamente, quer dizer, aos 23 anos, eu já fiz uma esterectomia, né? Então, imagine que se eu não tivesse, por um acaso, que foi num curso, né, uma história bem longa, mas se não fosse eu ter sido para uma aluna, que eu estava dando curso, e uma aluna faltou, senão ela não recebia o certificado, eu talvez hoje não estivesse mais aqui contando a história. Então, eu fui uma privilegiada, e quantos brasileiros, quantas brasileiras não têm acesso. Aí eu levanto até a questão também, não sei se do planejamento familiar que a gente estava conversando. Eu me preocupo muito com isso, essa questão da assistência à mulher e ao homem, mas assim, para discutir, eu vejo hoje uma inversão imensa, Stevenson. Quantos filhos você tem? Meu. Eu tenho 3, doutora Socorro. Tenho um casal de filhos. Eu queria ver da classe média alta quem tem mais de 4 filhos hoje em dia. Aí quem é que está tendo 6, 5 filhos? Quem não pode. Aí é uma inversão de valores imensa. Quer dizer, qual é a política que está se tendo para que se garanta um planejamento familiar adequado, que a mulher possa ter o direito. Eu diria, eu fiquei muito triste porque as pessoas procuram uma solução pior e mais radical possível. Não, vamos legalizar o aborto como uma solução. Não. Gente, você pode evitar engravidar. Você pode evitar aquela vida, porque depois a vida não tem, aquela pessoa não tem, a pior forma é que a pessoa não tem como se defender. Agora, o planejamento familiar, você tem os métodos, se o governo investisse numa política de qualidade do planejamento familiar e desse o acesso de forma equitativa, porque hoje toda mulher de classe média alta faz a naqueadura, Steve. Aí por isso que eu coloco a questão que as pessoas fazem a diferença. Assim, eu fui diretora da maternidade de Parnamirim e da maternidade do Divino Amor, e nós criamos lá, isso ainda quando eu estava apenas como médica mesmo, nós criamos uma comissão para acompanhar a reprodução das pessoas, homens e mulheres. Os homens entraram também nessa roda. Então, assim, é isso que eu coloco, sabe, Ana Tânia? A gente não pode ficar só esperando que o governo faça. Eu acho que quem está nos serviços tem que fazer. E deve fazer com competência, com cuidado e com compromisso. Do mesmo jeito que a gente faz nos serviços privados, nós devemos fazer com muito mais desvelo no serviço público. Então, é essa cobrança que eu faço, e esses dias eu estou tendo um enfrentamento com um profissional, um certo profissional, exatamente por isso, pelo descompromisso, pela falta de respeito, sabe, com as pessoas. Você está entendendo? Então, não é dinheiro, não é carreira. Muitas vezes é falta de compromisso, é falta de respeito à dignidade e à vida humana. E isso não é carreira que vai determinar, não é dinheiro, isso é compromisso. É que assim, parece que no Brasil agora o que é regra, o que era exceção, né, virou regra, é assim, quando você faz, você vira herói. Né? Então, é uma obrigação. Porque é uma obrigação, então eu acho isso um absurdo. E você chega para a gestão e diz, ó, está acontecendo isso, isso e isso, faça um encaminhamento para uma comissão que ainda vai analisar, e o profissional continua lá, cometendo e transgredindo, desrespeitando as mulheres. Então, por isso a minha indignação, sabe? Em relação a isso, e até eu disse, não é só isso não, é recursos humanos. Eu me lembro quando eu era secretária, que uma das vezes uns servidores chegaram para mim e disseram, secretária, olha, lá na nossa unidade, sabe o que ele quer dizer agora? Não venha com essas coisas, não venha inventar essas coisas agora, não, porque era para dar 2 pedidos. Ou seja, é o que ele está falando, a exceção vira regra. Ou seja, nas sextas-feiras, à tarde, as unidades eram tudo fechadas. Gente, mas vamos mudar isso aí, sabe como? Vamos passar mais a ocupar nosso espaço na cidadania, vamos começar a fiscalizar. Natália, eu acho que o Dr. Socorro disse uma coisa que foi bem feliz, você disse também.
A gente não pode desistir, a gente tem que continuar. Eu acredito. Eu acredito também, eu acredito que a gente tem mudança, que a gente consegue, tem pessoas boas, eu estou do lado de duas, tem um monte de gente aqui perto de mim também boa. 3. Tem a Cris Araújo de Acari, tem a Sueli Oliveira de Jucurutu, Erivânia Silva Caicó, Marquinhos de Laje Pintada, Josele Maria Florânia, Carlos Cruz Touros, Raquel Moura Santana dos Matos, Rose Alves, lá de João Cama, Silvaneide, Lajes Pintadas, Maitê Santa Cruz, vai estar em Lajes Pintadas, não é isso? Aguarda a gente aí, viu, Lajes Pintadas. E também vai estar em todos os lugares. Vamos para todos os lugares. Eu vou avisar antes, viu, para a gente se marcar, ó. E a gente vai levar adesivo, vai levar um monte de coisas para vocês. Rodrigo, PM, lá de São Paulo, assistindo a gente, ó. Bacana, valeu, Rodrigo de São Paulo. PM, Joana Dark, estou adorando o debate também, adorei o debate. Eu passaria a noite todinha aqui com vocês, mas já tem uma bateria descarregando, já tem a outra descarregando. Gostei da companhia de vocês, doutora Socorro, vamos dar aqui um foco maior para todo mundo, porque só a turma aqui, Helena, para ficar as duas alinhadas, e isso para ficar, não, mais para cá, para todo mundo ficar enquadrado, para a gente se despedir. Dizem que quem vamos fazer ao vivo que é assim, né? Ah, mas as pessoas estão entendendo, sabe o que, Natânia? Que o palanque virtual é assim, não tem dinheiro público. Muito legal. Transparência total. Não. Eu não peguei uma ruela, não peguei R$1 público para fazer campanha nenhuma, está sendo dessa forma. E ainda estou sendo criticado. É porque as pessoas, sinceramente, tem gente que é medíocre demais. Queria que eu pegasse 3 milhões e fosse gastar na rua. As pessoas não sabem o sacrifício que é estar fazendo com pouco ou com quase nada. Então, gente, respeita, viu? Respeita, faz parte, viu? Respeitar as pessoas. Agradecer, porque é por aqui que a gente conversa, tem muita gente interagindo, muita gente perguntando, se falou de SUS, se falou de política do idoso, falou de mulher. Vou falar para os homens agora, vai lá, vai se medicar. A saúde do homem. A saúde do homem, eu já fiz o teste, já fiquei naquela posição 10 agora, já, não tem problema nenhum, pior é ficar com câncer, pior é morrer. Pior é morrer por causa de uma besteira, de uma coisinha, de um detalhe. Então, falou para a mulher, falou do SUS, falou para a criança, falou de todo mundo. O pessoal está rindo ali atrás, o pessoal fica, o capitão fala mesmo, e é tão natural isso aí, besteira. Algum problema é que a gente vive no machismo, na cultura machista, que prefere morrer do que fazer exames, fazer alguma coisa. Besteira isso. Gente, agradecer vocês tudinho, vou deixar aqui, doutora Socorro, Natânia, pedir só que antes que a bateria acabe, dar um alô para e quem quiser me perguntar mais coisas, redes sociais, Instagram, Facebook, entre em contato, pergunta, entra com a doutora Socorro também, acho que ela responde, claro. Responde, eu estou com a dor aqui, ó. Eu estou com isso. Sampaio, meu Instagram, Ana T. Sampaio. Então fala pro pessoal. Tá, pessoal. Muito obrigada, Stevenson, e eu quero reforçar aqui da minha felicidade. Stevenson é um amigo, e eu, assim, para mim, no momento que ele optou e que houve a chance, porque eu achava até que nem ia ter a chance nas condições que ele queria, porque ele é uma pessoa que realmente diz o que faz, e ele, desde o início, que disse que não aceitaria ser candidato nas condições que se coloca aí hoje, né, para ser candidato. Então, eu confio, Stevenson, que a gente vai conseguir, você vai ser eleito, o Rio Grande do Norte vai ter um espaço diferenciado, vai se somar, né, a muitas outras conquistas que a gente espera. Quero agradecer imensamente a oportunidade, a todos que assistiram e desejar que a gente tenha outros momentos para que possa estar discutindo essas questões tão importantes para o Estado e para o país. Bem rapidinho, eu disse ali antes de começar a live, eu disse, gente, a gente poderia dar continuidade, independente do que aconteça daqui a um mês ou sei lá quando, a gente deveria dar continuidade justamente com essas lives, para a gente ficar interagindo com as pessoas e falando de algumas doenças que poderia ser prevenida, Natânia, já que está tendo dificuldade, a dengue. Um lixo que joga ali, um copo que joga, que a água vai dentro, que deposita, que dá mosquito, uma doença que você poderia, muitas vezes, uma lavagem de mão, sei lá, uma higiene, certo? Então a gente vai continuar depois, agora com a doutora Socorro. Doutora Socorro. Eu gostaria de agradecer, né? Eu acho que no momento que o debate ficou... Porque o pessoal disse que eu estou adorando o debate, estou adorando. Mas é isso, eu acho que debater ideias, né, capitão? É para isso mesmo, a gente vai somando, vai crescendo e vai aprendendo. A gente está aqui para isso.
Conforme eu disse, eu sou um otimista, eu acredito que é possível transformar. Você é uma prova disso, né? As pessoas querem votar no capitão pela história, a gente está construindo história e fazendo história todos os dias. Eu quero lhe parabenizar pela sua coragem, pela sua até ousadia, né, de estar no Rio Grande do Norte, desse nosso estado que a gente ama tanto e tão sofrido, com tantas dificuldades, e você está aí colocando seu nome, né, se expondo, porque fazer política não é fácil, né, e eu quero contar com você em defesa da questão do envelhecimento, das pessoas idosas e das mulheres. Muito obrigada, estou sempre à disposição. Eu que agradeço. Gente, até a próxima live. Calma. A próxima live vai ser educação. Essa vai. Ó, são todas boas. A primeira foi segurança. Falei com a Coronel Margarida, Proerd, falei com o delegado da Polícia Civil, Doni, e a gente discutiu aqui muitos assuntos pertinentes e muitas ideias. As pessoas falam, mas ele não é projeto. Tem projeto sim, tem tudo. Entra lá nas redes sociais, entra lá no Capitão Estício, Instagram, aí onde você está, e tem lá pelo menos 10 medidas que a gente já vai combater logo de entrada aqui, questão de legislação. E no demais, e no mais, a gente aprende aqui, doutora Socorro, aprende aqui, Natália, aprende aqui conversando com pessoas. Tem que ser humilde. Tem que botar e dizer assim, gente, eu tenho que aprender com quem sabe, viu? Eu tenho que ouvir quem sabe, e não ficar dizendo que sabe e não sabe fazer nada. Que tem experiência e nunca fez nada. E, gente, tá de saco cheio, gente, viu? De saco cheio. Tô só dizendo pra você. E é muito bom quando a gente tem um aluno que faz. Não vem só para... Coerência, né? Coerência. Eu penso, eu falo, eu faço. Tem gente que não pensa, tem gente que fala qualquer besteira e faz tudo o contrário. Então, isso é totalmente o que acontece hoje em dia. Então, para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que estão vendo, é aqui que eu aprendo. São com pessoas, com profissionais, que eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que estou aprendendo com vocês. Eu não sou da área médica, não sou da área de saúde, é uma área complexa. Da mesma forma que se eu perguntar a segurança pública para o doutor Socorro, ela vai dizer não sei. Da mesma forma que eu perguntar a educação para a Natália, ela vai dizer, eita, peraí, vamos estudar. A gente tem que ser humilde e dizer o seguinte, vamos fazer um grupo e vamos conhecer, estudar e pesquisar. Nessas eleições, doutor Socorro, sempre dou a dica para as pessoas, pesquisem seu candidato, vá lá, coloque o nome das redes sociais, no Google, no STF, bote lá no STF, apareceu um monte lá. Bota no STJ, bote o nome das pessoas lá que você vai votar, sabe por quê? Amigo, cuidado, estão dizendo que abre o olho com o Capitão Estício. Se o Rio Grande do Norte abrir o olho, coitado, não ganha, muita gente vai ficar do lado de fora, viu? Se o Rio Grande do Norte abrir o olho, muita gente vai ficar do lado de fora, só não vai ser eu. Então, gente, muito obrigado por estarem aqui. Próxima semana, educação. Vai ser um tema, eu sei que o doutor Socorro vai assistir, vai mandar pergunta, a Natália também, você também tem que assistir. O tema vai ser bom, porque a gente vai trazer surpresas para vocês sobre educação. Educação pública. Minha paixão também, né? Meu doutorado é educação. Doutor Socorro, muito obrigado, viu? Natália, muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. E a gente aprende assim. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, que nos gostam do debate.